Oi, meu nome é Fernanda Lima e hoje eu vim falar um pouco sobre diabetes. Bom, diabetes é uma doença crônica que ocorre pela falta de insulina, hormônio responsável por levar a glicose que está no interior do sangue para o interior das células, ou quando o organismo não responde adequadamente aos seus efeitos. Bom, o diabetes ele ocorre quando o nosso corpo não consegue metabolizar. Isso seria colocar a glicose para dentro das nossas células, para que dessa forma ela fosse transformada em energia. Bom, e a gente tem tipos de diabetes. Eu vou começar falando sobre diabetes tipo 1, mas nós temos o tipo 2 também. A diabetes do tipo 1 ocorre quando o corpo para de produzir completamente a insulina. Esse tipo, ele só ocorre entre 5 a 10% da população, geralmente entre crianças e adolescentes. O indivíduo que possui diabetes tipo 1 precisa aplicar diariamente insulina no corpo, para que assim essa aplicação de insulina possa suprir a deficiência de insulina no organismo. Falando sobre prevenção de diabetes do tipo 1, não há nenhum tipo de prevenção, devido à doença ter influência de fatores genéticos, e também pelo fato da sua causa não ser totalmente esclarecida ainda. Desse modo, é preciso fazer acompanhamentos na doença para que não haja agravamento no quadro. Bom, quais seriam alguns sintomas da diabetes tipo 1? Por exemplo, a sede excessiva, feridas que demoram para cicatrizar, a fome, vontade de fazer xixi constantemente e também a perda de peso, além da visão turva ou desfocada. Bom, agora falando um pouco sobre diabetes do tipo 2, a gente pode afirmar que nem sempre vai haver algum tipo de sintoma. Para o diabetes do tipo 2, há prevenção. E o primeiro passo seria a mudança do estilo de vida. Alguns exemplos seriam manter o controle de peso, não fumar, controlar a pressão arterial e também ter alimentos saudáveis incluídos em sua dieta. E nós temos também o termo pré-diabetes. O que significa o termo pré-diabetes? Bom, esse termo é utilizado quando os níveis de glicose no sangue estão altos, mas que ainda não são suficientes para ter o diagnóstico de diabetes. Algumas pessoas estão no grupo de risco dessa doença. São elas pessoas hipertensas, obesas ou indivíduos com alteração nos lipídios. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre alguns fatores de risco para pessoas que têm diabetes. Sobrepeso, pressão e colesterol alto, histórico familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, mulheres que deram à luz a bebês acima de 4 quilos, mulheres que tiveram diabetes gestacional, apneia do sono, diagnósticos pré-diabéticos e síndrome dos ovários policísticos. Bom, esses foram alguns exemplos de risco para pessoas com diabetes. Agora falando um pouco sobre o diagnóstico da doença, o diagnóstico é bem simples de ser realizado. É possível identificar se há alguma alteração na taxa de glicemia por exames de sangue. Alguns exemplos desses exames de sangue seria a curva glicêmica, a glicemia em jejum, hemoglobina glicada, entre outros. Bom, é importante ressaltar que é necessário realizar esse exame mais de uma vez, para que assim a gente tenha um diagnóstico mais preciso. Bom, um cuidado que é necessário ser feito é o controle da diabetes. Para quem possui essa doença, é necessário fazer um monitoramento de glicose no sangue, que assim pode colaborar com o controle adequado da doença, reduzindo assim a chance de complicações crônicas. A análise da glicemia ela pode ser feita em jejum ou não, mas assim será esperado valores diferentes um do outro.